Então, gente, estou aqui para explicar para vocês, né, o conteúdo de dilatação linear. Então, estou trazendo aqui um exemplo para vocês. Estou passando a fórmula aqui, né? Então, a variação linear igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação do material, né? No caso, cada um tem o seu, vezes a variação na temperatura. Então, o problema diz o seguinte, ó, certo material tem 20 metros de comprimento a 20 graus Celsius. Se a temperatura for elevada a 120 graus Celsius, qual será a variação no comprimento? É a primeira pergunta. E qual o comprimento final desse material? Então, o coeficiente de dilatação dele é 2 vezes 10 na menos 6 graus recíproco, tá? Então, primeiro passo, né? Vocês têm que calcular a variação na temperatura que teve nesse problema. Então, vocês vão fazer a temperatura final menos a inicial. Temperatura final são os 120 graus Celsius aqui. E a inicial, os 20 graus Celsius. Então, a variação na temperatura vai ficar igual a 120 menos 20. Então, variação na temperatura igual a 100 graus Celsius, tá? O coeficiente de dilatação, né? A gente vai retirar daqui, ó, tá 2 vezes 10 na menos 6. E o comprimento inicial desse material era de 20 metros. Tá? Então, esses são os dados que a gente vai colocar na fórmula. Então, variação linear, né? Igual ao comprimento inicial, que era 20, vezes o coeficiente de dilatação, que é 2 vezes 10 na menos 6, vezes a variação na temperatura, que foi de 100 graus Celsius. Então, a variação linear vai ser igual a 20 vezes 2, né? Vai dar 40. E 40 vezes 100 vai dar 4.000. Isso vezes 10 na menos 6. Então, notem que isso aqui não está em notação científica, né? Então, a gente vai colocar. O número não tem vírgula, imagina-se que a vírgula esteja no final dele. Vocês vão ter que mudar ela 3 casas para a esquerda. Isso vai fazer com que o expoente aumente 3. Então, de menos 6 vai ficar menos 3. Então, a variação linear vai ser igual a 4 vezes 10 na menos 3. Isso em metros, tá? Então, isso aqui responde a primeira pergunta do problema, né? A variação no material, então, foi de 4 vezes 10 na menos 3 metros. A segunda pergunta é qual o comprimento final do material? Então, a gente vai ter aqui, ó, o comprimento inicial, vou marcar aqui, mais a variação no comprimento, tá? Isso aqui vai dar o comprimento final. Então, largura final, o comprimento final. Então, a largura inicial é 20, mais a variação no comprimento que a gente teve, 4 vezes 10 na menos 3. Para que eu consiga somar 20 com 4 vezes 10 na menos 3, eu vou ter que tirar esse 4 vezes 10 na menos 3 da notação científica. Para isso, eu tenho que mudar essa vírgula, que está aqui no final do número, 3 casas para a esquerda. Então, a largura final vai ser igual a 20 mais uma casa pulou 4, vou precisar de mais 2 zeros na frente, fica 0,004, tá? Então a vírgula que estava aqui atrás do 4 pulou 3 casas para a esquerda, aquele expoente 10 na menos 3 cai fora. Agora sim eu posso somá-lo. Então a largura final vai ser 20,004 metros, tá? Então, gente, sigam bem esse exemplo na hora que vocês forem resolver os problemas, que vai fechar os resultados, tá? Cuidem bem com a questão da notação científica, que é muito importante. Lá no onde o professor posta as atividades, às vezes os expoentes ficam meio estranhos, tá? Eles ficam do lado do número lá, mas identifiquem, né, que ele é expoente. Então, né, fiquem atentos a essa questão. Um abraço, até mais.